Meu nome é Rafael, tenho 24 anos e nasci em uma pequena cidade do interior de São Paulo, cercada por colinas, igrejas antigas e ruas que ainda guardam o cheiro da terra molhada depois da chuva. Cresci em uma família simples, unida, mas marcada por uma perda que me acompanhou desde o primeiro dia da minha vida: a morte do meu irmão gêmeo. Minha mãe sempre me contou que a gravidez dela foi difícil. Ela passou por complicações graves e nós dois nascemos de 7 meses. Meu irmão, a quem deram o nome de Daniel, era mais frágil do que eu. Enquanto eu resisti, mesmo depois de 4 meses internado em uma incubadora, ele não teve a mesma sorte. Daniel faleceu após uma semana de vida, em decorrência de uma cirurgia de emergência. Eu nunca cheguei a vê-lo. Não me lembro do seu rosto, do seu choro, nem do calor da sua presença. Mas cresci com a ideia de que ele ainda estava comigo de alguma forma. Meus pais sempre diziam que ele era o meu anjo da guarda, e eu acreditava nisso com toda a força que uma criança podia ter. Quando eu era pequeno, costumava conversar sozinho no meu quarto e dizia para minha mãe que estava falando com o Dani. Ela sorria, mas havia algo nos olhos dela que misturava tristeza e ternura. Com o passar dos anos, aquela inocência foi se dissolvendo. Eu parei de falar com o meu amigo invisível e o mundo espiritual começou a se tornar apenas uma lembrança vaga. Porém, quando entrei na adolescência, comecei a perceber que havia algo diferente em mim. Sonhos estranhos, pressentimentos que se confirmavam, vozes que eu ouvia antes de dormir e a sensação constante de estar sendo observado. Era como se eu tivesse um tipo de sensibilidade que me conectava com algo além da vida física. Durante muito tempo, tentei ignorar isso. Me chamavam de estranho, de sensível demais, e aprendi a esconder o que sentia. Só fui entender um pouco mais sobre mim quando, já adulto, conheci uma colega de trabalho chamada Larissa. Ela era médium e incorporava 2 entidades espirituais durante sessões de caridade. Diferente de mim, ela não tinha medo do que via e ouvia. Era uma pessoa calma, serena e parecia sempre em paz com o que estava ao redor. Um dia, enquanto conversávamos durante o intervalo do trabalho, ela olhou para mim com um olhar sério e perguntou: "Rafael, você já perdeu alguém muito próximo, não é?" Aquilo me gelou por dentro. Eu nunca havia falado com ela sobre meu irmão. Engoli seco e apenas balancei a cabeça. Então ela continuou: "É um espírito muito ligado a você, mas não tenha medo. Ele te observa, te protege. Ainda há algo que vai se revelar no tempo certo." Essas palavras ficaram gravadas na minha mente. Passei noites pensando nisso. Senti uma mistura de curiosidade e medo, porque por algum motivo eu sempre me sentia incompleto, como se parte de mim tivesse ficado do outro lado. Os anos se passaram. Continuei trabalhando no mesmo local, um projeto social com crianças carentes. Eu nunca fui o tipo mais extrovertido do grupo. Enquanto meus colegas brincavam, riam e cantavam com as crianças, eu preferia observá-las em silêncio. Não era falta de carinho, mas sim uma distância que eu não sabia explicar. Um dia, chegaram 2 novas crianças. Eram irmãos, mas o que chamou minha atenção foi o nome do mais novo: Daniel. O mesmo nome do meu irmão falecido. Senti um arrepio percorrer a espinha no instante em que ouvi a coordenadora chamando: "Daniel, venha cá!" O garoto era alegre, espontâneo e parecia ter uma energia que iluminava o ambiente. Desde o primeiro dia, ele se aproximou de mim de uma forma diferente. Queria sempre sentar ao meu lado, conversar, desenhar, fazer perguntas sobre tudo. Eu não era de me apegar facilmente, mas com ele foi inevitável. Havia algo em seu olhar, algo familiar, indescritível. Com o passar dos dias, nosso vínculo ficou mais forte. Ele me chamava de tio Rafa e todos começaram a brincar dizendo que ele parecia meu filho. Às vezes, ele me abraçava do nada e dizia: "Eu gosto muito de você, tio. Você me faz sentir seguro."
Essas palavras me desarmavam completamente. Eu me via em seus olhos, no seu jeito de sorrir, até no modo como ele franzia a testa quando estava concentrado. Parecia que eu estava olhando para um reflexo perdido do meu passado. Durante esse período, minha mediunidade voltou a se manifestar com intensidade. Eu sentia presenças durante a noite, ouvia passos em casa quando estava sozinho e tinha sonhos vívidos que pareciam mais reais do que a própria vida. Foi então que, em uma dessas noites, tive o sonho mais marcante da minha existência. No sonho, eu estava no mesmo prédio onde trabalhava, mas tudo parecia diferente. As luzes eram brancas e intensas, e havia uma sensação de paz que eu nunca havia sentido. À minha frente estava Larissa, minha amiga médium, mas eu sabia que não era exatamente ela. Sua expressão era serena, mas seu olhar parecia vir de outro plano. Ela me chamou pelo nome e pediu que eu me sentasse. "Rafael", disse ela com uma voz suave, "você sempre quis saber sobre o seu irmão, não é?" Eu balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta. "Pois então, escute com o coração. Ele está bem, muito bem. A morte dele não foi culpa de ninguém. O tempo dele na Terra foi breve porque ele precisava passar por um processo espiritual. Mas agora, ele já voltou." Meu coração começou a acelerar. Eu perguntei com a voz tremendo: "Voltou? Como assim?" Ela sorriu e respondeu: "Sim, ele renasceu, está novamente na Terra, vivendo uma nova infância, cercado de amor e de luz, e você o conhece." Nesse instante, ela apontou para trás de mim. Quando me virei, vi o pequeno Daniel, o menino com quem eu trabalhava, sentado em uma mesa, desenhando e sorrindo para mim. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Eu tentei falar, mas não consegui. A emoção era forte demais. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu comecei a chorar sem conseguir parar. Larissa, ou a entidade que estava nela, se aproximou e disse: "O amor nunca se perde, Rafael. Ele apenas muda de forma. Seu irmão está com você e sempre estará." Nesse momento, senti uma onda de calor e luz me envolver. Tudo ficou branco. Acordei suando, com o coração acelerado, mas uma paz indescritível tomava conta de mim. Eu sabia, com toda a certeza do mundo, que aquele sonho não era apenas um sonho. Nos dias seguintes, observei o garoto Daniel com ainda mais atenção. Ele tinha gestos, olhares e até expressões que me lembravam algo que eu não podia explicar racionalmente. Uma vez, enquanto ele desenhava, olhou para mim e disse: "Tio Rafa, você já sonhou comigo?" Fiquei em silêncio. O coração pareceu parar por um instante. Perguntei por que ele estava dizendo aquilo e ele respondeu: "Porque às vezes eu sonho com você. A gente brinca juntos num lugar cheio de luz. É bonito lá." Eu não consegui conter as lágrimas. Senti um arrepio tão intenso que precisei sair por alguns minutos para respirar. O tempo passou e eu acabei mudando de cidade por causa de um novo emprego. Nunca mais vi o pequeno Daniel, mas ele ficou marcado em mim como a prova viva de que a morte não é o fim. Hoje, quando olho para o céu à noite, penso em tudo o que vivi e em como o amor que une duas almas pode atravessar dimensões, vidas e corpos. Acredito que Daniel voltou à Terra para me libertar da culpa que eu carregava, para me mostrar que o amor verdadeiro é eterno e que nenhuma separação é definitiva. Desde aquele sonho, nunca mais tive medo do que existe além da vida. Se antes eu duvidava da reencarnação, hoje eu sei que ela é real. Não porque alguém me disse, mas porque eu senti, no fundo da alma, o reencontro com o meu irmão. E mesmo que o destino nos leve por caminhos diferentes, sei que nossas almas estão ligadas para sempre. Meu nome é Helena. Tenho 22 anos e moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais.
Sempre fui uma pessoa cética em relação ao sobrenatural, apesar de ter crescido em uma casa onde meu pai seguia o espiritismo e minha mãe era católica. Eu, por outro lado, sempre preferi buscar respostas por conta própria. Durante a adolescência, comecei a ler sobre diversas crenças e filosofias e acabei me identificando bastante com alguns conceitos do hinduísmo. Nunca me aprofundei o suficiente para me considerar adepta de nenhuma religião, mas sempre senti que havia algo além do que conseguimos ver. Minha história começa quando eu tinha 12 anos. Era uma tarde comum de sábado, e eu estava saindo de um pequeno salão de cabeleireiro no centro da cidade. O sol estava forte e o vento quente soprava poeira pela calçada. Foi então que o vi. Um homem parado do outro lado da rua, encostado em uma árvore. Ele tinha uma presença diferente, difícil de explicar. Não era apenas bonito, havia algo nele que me paralisou por completo. Eu o observei por longos segundos, incapaz de desviar o olhar. Era como se eu o conhecesse de algum lugar, embora tivesse certeza de que nunca o tinha visto antes. Aquela sensação me perturbou profundamente. Quando cheguei em casa, não consegui pensar em mais nada. Passei o resto do dia tentando lembrar de onde poderia conhecê-lo. Tentei associar o rosto dele a algum sonho, filme ou pessoa distante da minha infância, mas nada se encaixava. Eu apenas sabia, com uma certeza que me assustava, que aquele homem fazia parte da minha vida de alguma forma. No dia seguinte, voltei à escola como de costume, e foi aí que o destino me pregou uma peça. Quando entrei na sala, quase deixei meus livros caírem. Lá estava ele, em pé diante da turma, com um sorriso discreto. Era o novo professor substituto de história. Senti meu coração disparar. Ele se apresentou como Marcelo e explicou que ficaria apenas por algumas semanas, cobrindo a ausência de outro professor. Durante toda a aula, eu não consegui me concentrar em nada do que ele dizia. Apenas o observava discretamente. Cada gesto, cada expressão. Ele parecia irradiar uma energia diferente, algo quase magnético. Depois daquela aula, Marcelo desapareceu por um tempo. Não voltou a dar aula na minha turma, e eu tentei seguir minha rotina. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Passei a sonhar com ele. Nos sonhos, estávamos em lugares que nunca vi antes. Campos vazios, ruínas antigas, cidades que pareciam pertencer a outra época. E em todos eles, ele me olhava fixamente, com o mesmo olhar da primeira vez em que o vi. No começo, achei que fosse apenas imaginação, um reflexo do impacto que ele havia causado em mim. Mas então percebi um padrão. Toda vez que sonhava com ele, acabava cruzando com ele no dia seguinte em algum lugar da cidade. Às vezes no mercado, às vezes na rua, ou mesmo passando de carro. Isso se repetiu por meses. Eu sabia que iria vê-lo antes mesmo de acontecer. Era como se algo dentro de mim previsse a presença dele. Quando completei 16 anos, comecei a estudar à noite, justamente no horário em que ele dava aulas fixas na escola. Foi inevitável. Acabei caindo em sua turma novamente. Desta vez, consegui conhecê-lo melhor. Marcelo era reservado, educado e tinha uma inteligência admirável. Falava com uma calma quase hipnótica e parecia entender coisas que iam muito além do conhecimento comum. Aos poucos, comecei a perceber que o que sentia por ele não era apenas curiosidade. Era algo mais forte, mais profundo. Eu sabia que ele era casado, e isso me fazia lutar contra meus sentimentos. Cheguei a tentar me aproximar da esposa dele, que também trabalhava na escola, para disfarçar o que sentia, mas era inútil. A cada encontro, meu coração batia mais forte e a sensação de que eu o conhecia de outras vidas só aumentava. Foi durante esse período que algo muito perturbador aconteceu. Em um fim de tarde, ao voltar para casa, após uma das aulas dele, uma sensação estranha me dominou.
um pânico intenso, sem motivo aparente. Meu peito doía e eu sentia vontade de chorar. Foi uma angústia tão grande que precisei sentar na calçada, tentando respirar. Naquela noite tive um sonho vívido e assustador. Eu estava em um cemitério, colocando flores sobre uma lápide com o nome dele. Acordei suando e chorando. A imagem era tão real que fiquei com medo de ir à escola no dia seguinte. Quando cheguei, fiquei observando discretamente, tentando ver se ele parecia bem. Estava normal, mas algo dentro de mim dizia que aquele sonho era um aviso. Os anos passaram e a vida seguiu. No meu último ano do ensino médio, ele se separou da esposa. Eu já tinha 18 anos quando decidi contar a verdade para ele. Esperei até o fim do semestre e, tremendo, confessei que estava apaixonada. Ele me ouviu em silêncio. Não disse uma palavra. Apenas me olhou com um semblante indecifrável. Eu não sabia se tinha feito a coisa certa ou se havia cometido um erro terrível. O tempo passou e eu comecei a faculdade em outra cidade. Durante quase um ano, não tive mais notícias dele. Até que, na virada de ano, recebi uma solicitação de amizade no Facebook. Era ele. Fiquei paralisada. Conversamos por mensagens por alguns dias, até que ele me convidou para visitá-lo. Disse que havia se mudado para uma casa afastada, perto de uma serra. Contra o bom senso, aceitei. Quando cheguei, ele me recebeu com a mesma serenidade de sempre. Conversamos por horas, relembrando o passado. Em certo momento, ele foi até uma gaveta e me entregou uma pequena chave. "Quero que a leve com você", disse. "Ela é da minha casa. Agora você faz parte dela." Fiquei sem reação. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. E foi então que ele olhou fundo nos meus olhos e disse algo que mudaria tudo. "Helena, eu não sou como você. Eu não sou humano." Senti um arrepio percorrer meu corpo. Ele não sorriu. Não demonstrou brincadeira. O tom era sério, profundo, quase triste. Quase antes que eu pudesse reagir, ele continuou. "Você também não é, pelo menos não completamente. Nós nos reconhecemos por causa disso." Aquela frase ficou ecoando na minha mente. Eu não sabia o que pensar. Ele começou a falar de coisas que não faziam sentido, sobre existências anteriores, sobre um lugar entre mundos, sobre almas que caminham por séculos até se reencontrarem. Disse que esperava por mim há muito tempo e que, de alguma forma, nossa ligação havia sido interrompida em outra vida. Eu estava atônita, dividida entre o medo e uma estranha familiaridade. Era como se uma parte de mim soubesse que ele dizia a verdade, mas minha razão gritava que aquilo era loucura. Ele me abraçou e sussurrou: "Bem-vinda de volta à família." Saí de lá confusa, com a chave ainda na mão. Depois desse dia, ele desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Eu tentei contato diversas vezes, mas nunca obtive resposta. 2 anos se passaram até que recebi a notícia. Marcelo havia morrido em um acidente de carro. Quando li a notícia, o chão sumiu sob meus pés. Lembrei imediatamente do sonho que tive anos antes, aquele em que levava flores para o túmulo dele. No dia seguinte, fui até o cemitério. Lá estava o nome dele na lápide, exatamente como eu havia visto no sonho. Levei flores, assim como naquela visão. Chorei por horas. Desde então, sempre que posso, volto lá. Sento-me diante de seu túmulo e converso em silêncio. Nunca mais consegui me interessar por outra pessoa. É como se parte de mim tivesse ficado presa àquela história inacabada. Às vezes, sinto sua presença, principalmente à noite. Já acordei sentindo o cheiro do perfume que ele usava, mesmo com as janelas fechadas. Já ouvi batidas suaves na porta, como se alguém me chamasse. E, em sonhos, continuo o vendo. Às vezes ele sorri, às vezes apenas me observa. Há poucos meses, sonhei novamente com ele, e dessa vez ele me disse algo que ainda ecoa em minha mente. "Logo nos veremos de novo, só não tenha medo."
Desde então, passei a ter crises de ansiedade, sensações de que estou sendo observada. Às vezes, sinto um toque leve em meus ombros e meu coração dispara. Não sei se enlouqueci, se tudo isso é fruto da saudade, ou se realmente existe algo que transcende a vida e a morte. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu também não seja completamente humana. Não sei explicar o que realmente aconteceu. Só sei que, por mais estranho que pareça, eu sinto que essa história ainda não terminou. Meu nome é Lívia e venho compartilhar algo que até hoje me deixa sem fôlego quando penso. Para preservar a privacidade da minha família, troquei todos os nomes. Essa história se passa no Brasil, na vida real, e envolve minha mãe, que chamarei de Helena, uma mulher de fé espírita, e o mistério que pairou sobre ela após a morte de alguém muito importante. A maior parte da minha família é católica, com algumas práticas de umbanda e candomblé aqui e ali, mas Helena sempre manteve seu caminho espiritual próprio. Quando conto isso, preciso situar você, que está me ouvindo. Minha mãe perdeu o amor da sua vida, um homem chamado Carlos, um homem de coração imenso, cheio de generosidade, que cuidava das minhas tias mais novas como se fossem suas próprias filhas. Sempre que vinham à cidade grande, ele as levava para passear, comprava doces e presentes, coisas simples, mas que para crianças e adolescentes tinham um valor imenso. Alguns dias após o falecimento do Carlos, minha mãe estava triste, claro, mas nunca mergulhou em depressão. Sua fé na reencarnação lhe dava a certeza de que ele havia cumprido sua missão na Terra. Porém, logo ela começou a perceber algo estranho. Sentia presenças em casa, mas eram presenças que transmitiam paz, alegria e uma sensação de proteção que ela não conseguia explicar. Um dia, Helena começou a ver uma menina, uma criança de cerca de 5 anos, cabelos cacheados e loiros, vestindo um pequeno vestido florido. Ela ria de forma contagiante e era impossível não se sentir bem na presença dela. O mais curioso é que a vizinha de Helena, uma senhora que também tinha dons mediúnicos, às vezes perguntava se a menina que brincava pela casa era alguma parente. Mas Helena sempre dizia que sim, apenas para não assustá-la. A menina se escondia, corria pelos cômodos, brincava de sumir e aparecer, fazia traquinagens de criança, mas nunca de forma maliciosa. Quando eu tinha cerca de 16 anos, após o falecimento de Carlos, minha mãe me contou que uma noite, enquanto dormia no sofá com os braços caídos para fora, sentiu mãos pequeninas pegando seu braço e acariciando-o, colocando-o de volta no sofá com delicadeza. Ela acordou e viu a menina, sorriu e a presença desapareceu em seguida. Isso se repetiu algumas vezes nos meses seguintes, sempre trazendo uma sensação de alegria e proteção que Helena nunca conseguiu explicar racionalmente. Com o tempo, minha mãe se envolveu com meu pai e, durante a gravidez, percebeu que a menina parecia cada vez menos. Quando eu finalmente nasci, Helena me observou e ficou perplexa. Eu era muito parecida com a criança que aparecera para ela. Cabelos cacheados e loiros, risada contagiante e um jeito travesso de se esconder pelos cômodos. Quando tinha 6 anos, uma noite, adormecemos no mesmo quarto e meus dedos tocaram o braço dela, recolocando-o na cama com carinho. Helena me observou e sentiu uma mistura de susto e reconhecimento, como se eu fosse a menina que visitara sua casa anos antes. Ela passou a acreditar, então, que eu era a reencarnação daquela criança, um filho que nunca haviam tido, mas que Carlos desejava que chegasse. O amor dele e o sonho de ter um descendente, segundo minha mãe, tinham se manifestado de forma espiritual antes mesmo de minha concepção. A ligação era tão intensa que quando eu tinha 8 anos, encontrei uma foto de Carlos que minha mãe mantinha escondida. Ao olhar para a imagem, senti algo que não consigo explicar.
Olhei para minha mãe e disse que conhecia aquele homem. Ela ficou completamente emocionada, com os olhos cheios de lágrimas, pois sentiu que havia algo de sobrenatural em minha presença, uma continuidade que ultrapassava o tempo e a morte. Ao longo dos anos, meu carinho por ele cresceu, mesmo sem nunca tê-lo conhecido de forma física. A sensação de conexão, de que eu de alguma forma completava o ciclo iniciado por Carlos, sempre esteve presente. Minha mãe acredita que em outro plano eu estive com ele, como a menina que a visitava, trazendo alegria e cuidado até minha chegada a este mundo. Hoje, olhando para trás, sinto que cresci envolta de uma proteção espiritual que marcou não apenas a minha vida, mas a de todos ao meu redor. O desfecho desta história é, portanto, que minha mãe enxerga em mim a continuidade de um espírito que a trouxe conforto e felicidade, cumprindo uma promessa que transcendeu a vida, o tempo e a morte, unindo-nos de uma forma que desafia toda a lógica humana. Essa história evidencia como experiências espirituais podem ser percebidas como sinais de continuidade da vida e da proteção de entes queridos. A ligação descrita entre mãe e filha e a manifestação do espírito antes do nascimento sugere uma interpretação que transcende a explicação racional, mostrando como o imaginário, a fé e a percepção de amor podem se entrelaçar de maneira profunda e transformadora. Existem amores que atravessam vidas, ou certos laços espirituais podem ser tão profundos que confundem o limite entre o humano e o inexplicável. Muitos acreditam que algumas almas se reconhecem imediatamente porque já se encontraram em outras jornadas. Outros, porém, veem nisso apenas a projeção de uma mente dominada pela saudade e pela solidão. Seja como for, o que é impossível negar é a sensação que esse relato deixa, a de que algumas histórias continuam vivas, mesmo depois que a morte leva seus protagonistas. Para alguns, pode parecer apenas coincidência ou ilusão dos sentimentos. Mas para quem acredita na continuidade da vida e na força dos laços espirituais, esse testemunho é uma lembrança poderosa de que o amor é a energia mais forte do universo. Há quem diga que certas conexões nunca se rompem, apenas esperam o tempo certo para se reencontrar.